As chuvas torrenciais têm se tornado cada vez mais frequentes e também cada vez mais intensas no nosso país. E com isso, nós vemos frequentes casos de inundações, desastres e algumas tragédias. Como essa que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, que todo mundo está acompanhando, né? Tem abalado o país inteiro e talvez até alguns lugares do mundo também. Mas hoje eu quis vir conversar com vocês para fazer uma pergunta. E se as nossas casas pudessem ser parte da solução desse problema? Se as nossas casas pudessem contribuir de forma a amenizar, diminuir ou talvez até mitigar todo esse desastre. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar como que a arquitetura pode e deve ser usada como ferramenta para auxiliar na prevenção desse tipo de desastre natural. Fica aqui comigo que hoje o assunto é importante. Oi, se você não me conhece, prazer, eu sou a Rafa Trindade, sou arquiteta, moro aqui em Belo Horizonte, tenho um escritório de arquitetura que se chama Alver Arquitetura. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não nos conhece, siga a gente nas nossas redes sociais e vem fazer parte aqui desse canal que é um constante aprendizado sobre arquitetura afetiva. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que também é um assunto muito sensível para mim. E eu acredito que é um assunto muito sensível para muitas pessoas que já passaram por esse tipo de situação também. Eu já passei por diversas enchentes ao longo da minha vida, já passei por momentos em que eu também perdi tudo que eu tinha, não uma, não duas, mas várias vezes. E é claro que não foi nada parecido, nada tão grandioso com o que está acontecendo no sul do nosso país hoje, graças a Deus. Mas esses momentos, eles nos marcam, né? E assim como eu, existem muitas pessoas por aí que estão com um pouco de dificuldade de lidar com o que está acontecendo hoje no nosso país. No entanto, eu não posso deixar de lado a minha responsabilidade como arquiteta de vir aqui mostrar para vocês que existe sim um caminho, que existe sim algo que nós possamos fazer, que você pode fazer aí na sua casa, que vai ajudar não só a sua família, mas tantas outras famílias que são afetadas anualmente com esse tipo de tragédia. Em Belo Horizonte, hoje, um projeto inovador chamado Jardins de Chuva está finalmente sendo colocado em ação. E essa ideia não é uma ideia inovadora que surgiu agora. A gente estuda ela desde a época da faculdade, é algo que é difundido, que já existe nos países mais desenvolvidos que o nosso país, mas que demorou muito para ser implementada e trazida aqui para a nossa região. Hoje em Belo Horizonte, alguns desses jardins estão passando por períodos de teste, por implementação, para que os cientistas consigam analisar os benefícios e também calcular a quantidade necessária deles para que todo esse problema de enchente que acontece tanto aqui no nosso estado, na nossa cidade, podemos ver agora aqui no país inteiro, para que ele seja reduzido ou talvez até eliminado das nossas vidas. Mas se você não sabe do que eu tô falando, não sabe o que é jardim de chuva, tá tudo bem. Eu vou te explicar agora exatamente o que são e como é que eles funcionam. Eu vou pedir o Pedro para colocar aqui um esqueminha do que é um jardim de chuva, porque ele não é simplesmente um jardim comum como esses que nós fazemos por aí, ou que nós vemos, né, nas casas e nos quintais, tá? Esse jardim, ele é específico para receber e captar água de chuva. E ele é feito exatamente para esse fim. E é por isso que o principal cuidado com esse jardim deve ser a drenagem dele e a limpeza frequente desse espaço. E a principal sacada dessa estratégia é justamente aproveitar plantas nativas aí da sua região, né? Que são plantas que já estão acostumadas com o clima e com a topografia, com o tipo de solo, enfim, com todas as variáveis que nós encontramos em cada uma dessas cidades. As plantas nativas são as plantas ideais para serem utilizadas aí nesses jardins. Eu não vou falar sobre elas porque a nossa lista é gigante quando falamos de Brasil, que é um país tão grande e extenso. Então eu te convido a pesquisar quais são as plantas nativas da sua região. Se você não sabe onde procurar isso, pergunta para aquele seu amigo biólogo, que eu tenho certeza absoluta que ele vai conseguir te orientar. Esse jardim, ele pode ser implementado, né? Ele pode ser construído tanto dentro das casas, né? Nos quintais, ou até o que nós chamamos de jardim de inverno, né? Dentro da própria casa, como também nas calçadas e afastamentos frontais, principalmente.
Quando nós trazemos ele para muito perto da edificação, nós precisamos ter muito cuidado com infiltração de água e algumas outras variáveis que ele pode ocasionar. Então, sempre vou te aconselhar a implementar esse jardim com um afastamento mínimo aí de pelo menos 1 metro da sua casa, para você ter certeza que ele não vai mudar a função dele de, ao invés de ser um benefício, acabar se tornando uma dor de cabeça, tá bom? Então aqui o Pedro vai colocar algumas imagens de exemplos de lugares onde esse jardim pode ser aplicado, onde esse jardim pode ser construído por você mesma, ou você mesmo, não é mesmo? Ou por qualquer outra pessoa que você conheça e que esteja disposto a colocar a mão na massa. Não tem segredo. É muito simples de ser executado, a gente vai ver aqui um passo a passo. Mas o primeiro passo para se ter um jardim de chuva é decidir ter um, né? Eu acho importante, não só pela estética e pela beleza que esse jardim traz para as edificações, para a paisagem urbana e tudo mais, mas também pelos benefícios que estão por trás disso, né? Como a incentivação até mesmo da fauna local, né? A gente consegue atrair insetos polinizadores e tudo mais ali para aquela região, melhorando a qualidade de vida das pessoas e fazendo uma excelente integração de vida urbana com vida da natureza. E a gente começa a entender a nossa casa, entender a nossa cidade não apenas como um lugar pavimentado, feito de concreto e impermeável, mas a gente começa a entender os benefícios de ter uma edificação que conversa e está aliada com a natureza no qual ela está inserida. E isso é arquitetura afetiva também. Porque quando nós pensamos em arquitetura afetiva, nós estamos falando de uma arquitetura que vai além das paredes, ela vai além daquilo que é construído, ela fomenta relações, ela incentiva a participação humana, ela traz consigo um sentimento de apropriação de espaços e ela motiva as pessoas que estão em volta a cuidarem dela e a garantirem que ela permaneça intacta, que ela permaneça ali cuidada, reduzindo então desperdícios e muitas outras coisas que nós vemos por aí com casas antigas, né? Mas também a arquitetura afetiva fala sobre como a natureza pode entrar para dentro dessa edificação, proporcionando iluminação natural, ventilação natural e um ar mais puro para se respirar. E o jardim de chuva, ele entra também como aliado e um grande benefício aí nesse caso. Então, falando em benefícios, quais outros benefícios nós temos nesse tipo de construção, né? Nesse jardim de chuva? Nós temos aí principalmente a redução daquele escoamento rápido e superficial que acontece nas vias pavimentadas, gerando as inundações. Nós temos também um filtro dessa água, né? Porque uma vez que ela passa pelo jardim de chuva, ali ela passa por um processo de filtragem que remove poluentes e muitos sedimentos que são trazidos junto com essas águas. Nós temos também a recarga dos lençóis freáticos, que gera aí o aumento dessa disponibilidade de água subterrânea. E algo que eu acho sensacional, nós temos também o benefício da criação de microclimas mais frescos, mais agradáveis, mais habitáveis, né, perto de casa, eliminando quase que 100% o fenômeno das ilhas de calor, que, para quem não sabe, é algo que acontece nas grandes cidades, principalmente em cidades muito verticalizadas, né? Porque aquele calor, aquele ar quente, ele tem dificuldade de se dissipar, ele tem dificuldade de sair dali, simplesmente porque, como temos paredes e prédios e edificações por todos os lados, nós temos uma ventilação muito prejudicada a nível do pedestre, né? Então, esses jardins, eles entram para alterar esses microclimas, auxiliar nessa ventilação e nesse ambiente agradável, lugar bom para se caminhar, para se estar, para se andar, enfim. Como eu falei, nós temos também um aumento da biodiversidade local, né? Atraindo insetos polinizadores. Então, a gente começa a ter esse contato maior com a natureza, começa a entender como que todos os seres vivos e todas as espécies que existem no nosso planeta têm ali o seu papel e são fundamentais para que a vida aconteça aqui. E por último, mas não menos importante, né, nós temos aí a valorização da beleza. Nós já falamos aqui várias vezes o quanto que a beleza ela é importante, ela é necessária até mesmo para o nosso cérebro, para o nosso sentimento de felicidade.
Então, esses jardins urbanos, né, esses jardins de chuva, eles trazem essa estética mais agradável, eles trazem aí essa decoração externa, né? Vamos começar a pensar numa decoração externa e não apenas na decoração dentro da nossa casa, isso é muito importante. Isso valoriza não só o seu imóvel, mas valoriza ali a convivência entre vizinhos, né? Uma vez que nós começamos a nos tornar responsáveis não apenas por aquilo que está dentro da nossa casa, mas também por aquilo que está do lado de fora, favorecendo também para a qualidade da paisagem urbana da nossa cidade. É tão gostoso passar por uma rua arborizada, que tem jardins, que tem ali um verdinho, que tem ali uma vegetação acontecendo. Eu quero te convidar a refletir e trazer à sua memória como é andar numa rua seca, árida, que só tem postes, muros e casas para todos os lados, uma rua que não tem sombra, e como é caminhar por uma rua arborizada, uma rua que tem bastante vegetação, uma rua que te apresenta esse microclima tão gostoso, o sentimento de felicidade e a satisfação de estar ali naquele momento presente é muito diferente de uma situação para outra, né? E a gente precisa entender que isso afeta diretamente a nossa qualidade de vida e a nossa felicidade também, porque a arquitetura afetiva também é a arquitetura da felicidade. Então vamos lá. Agora que vocês já entenderam por que esse jardim de chuva é tão importante e tão benéfico, eu quero te ensinar o passo a passo de como construir o seu próprio jardim de chuva. Lembra que eu falei para você ter uma distância de pelo menos 1 metro da sua casa? Pois é. Se você conseguir deixar 3 metros, é melhor ainda. Eu disse 1 metro porque eu sei que a realidade de muitos brasileiros hoje é uma casa muito pequena, talvez com um quintal também muito pequeno, tá bom? Mas se você tem aí principalmente um afastamento frontal ou uma calçada aí um pouco mais generosa, então você consegue trazer esse jardim de chuva para pelo menos 3 metros da sua casa, tá? Vamos usar aí, então, a topografia do terreno a nosso favor. Analise como que é o escoamento de água na sua casa hoje, no seu quintal. Para onde que essa água vai? Onde que ela se acumula, né? Onde é que você, e aí trazendo uma curiosidade, né? Onde é que você se arrepende de não ter colocado um ralo aí no seu quintal? Que é aquele lugar que sempre acumula água e que você sempre tem que ficar puxando com o rodo, porque não tem nenhum ralo ali para fazer esse escoamento. Esse local é o local ideal para a instalação desse jardim. É importante que você garanta pelo menos aí uma inclinação de 2% para garantir que essa água não vai passar direto e seguir para a via, né? Que ela vai permanecer ali naquele jardim na maior quantidade possível. E para saber o que é uma inclinação de 2%, é só você pensar, a cada metro, essa altura precisa aumentar ou diminuir 2 centímetros. É mais ou menos isso. Então, você consegue aí entender o que é essa inclinação de 2% fazendo você mesmo, tá? Sem necessidade aí de algum equipamento específico. Escolhido o local desse jardim, vamos começar a preparar. A primeira coisa que você vai fazer é desenhar esse jardim no chão. Você pode usar barbante, você pode usar pneu, você pode usar qualquer material que você consiga colocar aí, né? Para você poder desenhar o lugar onde esse jardim vai ficar, o formato que ele vai ter. E aí vale usar a criatividade, vale chamar a criançada, né? Para ajudar a marcar esse lugar, ajudar a definir como que isso vai funcionar na circulação da sua casa e na dinâmica da sua família. E esse local, nem preciso dizer, né? Mas eu estou aprendendo que o óbvio às vezes precisa ser dito. Esse local precisa estar 100% permeável. Ou seja, se tiver um piso, se tiver um concreto, se tiver qualquer coisa ali que impeça que a água penetre diretamente no solo, isso precisa ser demolido, tá bom? Então, já temos aqui um espaço que é literalmente um lugar onde você vai cavar um buraco disponível para que esse jardim seja executado na sua casa. E agora você vai cavar de 1,10 m a 1,20 m pelo menos de profundidade. Isso mesmo.
é bem fundo, é bem grande essa vala, porque é justamente para a gente ter espaço para fazer a drenagem desse jardim. Porque a gente não quer que essa água desça de uma vez. A gente quer que essa água passe por um processo de filtragem, que ela seja distribuída pelo lençol freático, de forma que essa terra não fique sobrecarregada, né? Porque nós sabemos que não podemos ficar sobrecarregando de água, principalmente debaixo da nossa casa. Então, vamos com calma. Cava aí 1,10 m, 1,20 m, até 1,30 m, para você ter espaço para poder começar esse jardim. E o que eu faço com o resto dessa terra que eu acabei de tirar? Você pode redistribuir ela pelo seu terreno, né? Caso você tenha espaço e local para isso, uma horta, alguma coisa. Ou você pode doar para pessoas que estão construindo e que precisam de terra para poder fazer aterramento, tá bom? Caso você não tenha nenhum desses lugares, você precisa entrar em contato com a sua prefeitura local para saber qual é o local correto de descarte dessa terra na sua cidade. Pronto, cavou o seu buraco? Agora você precisa prevenir o desmoronamento, né? Isso é muito importante. Então, ao redor desse buraco, onde nós temos pedaços de terra mais altas do que ele, né? Porque lembra que a gente está cavando num lugar que tem uma certa inclinação. Um desses lados vai ser o lado que tem mais terra, né? Que vai formar ali um paredão de terra. Então, em todas as bordas que tiverem um paredão de terra, que provavelmente vão ser todas, você vai construir o que nós chamamos de muro de arrimo. Um muro de arrimo mais simples, porém um muro de arrimo, né? Que pode ser feito aí de concreto ou de blocos de concreto que já existem. É só pra gente dar uma segurada aí nessa terra, pra gente ter certeza que o tiro não vai sair pela culatra, tá bom? E agora, você vai começar com a sua rede de drenagem. Essa rede de drenagem, ela pode ser feita de várias formas. Mas a forma que eu sempre indico, que eu sempre detalho, por exemplo, nos projetos que eu faço daqui, é que primeiro você venha com uma camada de terra ou areia, na verdade uma camada de areia, tá? Você vem com uma camada fina de areia só para forrar ali aquele solo, né? Por cima dessa camada de areia você vai começar a colocar pedras. Pedras de diferentes tamanhos, né? Então, você vai nessas pedreiras ou até na rua mesmo, se tiver pedra jogada, né? Seixo, todo tipo de pedra que você encontre com facilidade aí na sua cidade, com pelo menos aí uns 3 tamanhos diferentes. E aí você vai começar a forração desse buraco. Comece pelas pedras maiores e vá reduzindo o tamanho dessas pedras, tá? Então, vai fazendo essa camada aí de drenagem com bastante carinho, com bastante cuidado, porque é justamente essa camada de pedra que vai fazer com que a água passe por esse processo de filtragem antes de entrar no seu solo. Vou deixar aqui um esqueminha falando das alturas para cada uma dessas camadas que eu tô falando, tá? Então, foque na forma de fazer, mas anote também a profundidade que cada uma dessas camadas precisa ter para você conseguir calcular a metragem quadrada desse material que você vai precisar, tá bom? Depois que você forrou ali, vamos colocar que você terminou a forração com britas, né? Que são pedras menores. Terminou ali aquela forração com brita ou com seixo, o que for. Por cima disso, você vai colocar a terra onde essas plantas vão ser plantadas. A profundidade dessa terra vai depender do tipo de planta que você vai colocar ali. Então, você precisa descobrir quais são as plantas nativas da sua cidade e qual a profundidade de terra que elas precisam para se desenvolver, tá bom? Então, uma vez definida a espécie que você vai plantar, ou as espécies, né? Porque aqui a gente pode brincar aí de... Vamos brincar de Buller Marx, né? Vamos misturar ali algumas espécies, algumas cores, algumas texturas diferentes nessas espécies, pra gente construir um jardim bonito, um jardim que vai ornar bem aí na sua cidade, na sua casa. Você vai descobrir a profundidade de terra que essas plantas precisam ter, e essa vai ser a altura da camada de terra que você precisa fazer. Então, o que você vai fazer? Você vai somar todas essas medidas que a gente colocou aqui de cada uma dessas camadas e também vai somar a altura de terra que você precisa para plantar as plantas que você selecionou. E isso vai te dar a profundidade total desse jardim. Então, faça esse cálculo antes, tá? Vai ser mais fácil. Mas eu já te adianto que ele vai ficar em torno de 1,10 a 1,30 mesmo de profundidade no final das contas, tá bom? Depois de plantar ali as suas plantas, lembra, né?
de tirar ela do vaso que ela vem e plantar ela na mesma altura de terra ali no seu jardim. Depois de plantar essas plantas, você pode vir com a decoração desse jardim. Mas cuidado com essa decoração, tá? Não vai jogar aquele monte de pedra artificial ali, essas pedras de aquário que o pessoal gosta de jogar em jardim. Vamos continuar trabalhando com elementos naturais, né? Seixo é uma pedra muito boa para ser colocada ali, para cobrir e não ficar com aquela terra exposta, até mesmo para os animais não ficarem ali cavucando aquela terra, não é isso que a gente quer. Mas são materiais que vão se comportar bem com a água, que não vão soltar nenhum tipo de tinta, nenhum tipo de, sei lá, produto tóxico nessas plantas, tá? Uma vez feito o seu jardim e plantado o seu jardim, tá na hora de cuidar dele. Garanta que ele não vá ficar cheio de lixo, garanta que a sua vegetação está se desenvolvendo, garanta que aquele jardim seja preservado da forma como você plantou, porque é isso que vai fazer com que aquela água siga o caminho que ela deve seguir. Se você quiser, ao redor do seu jardim, você também pode pegar alguns bloquinhos, pode usar aquele tijolinho natural ou o próprio tijolo cerâmico, o que for, e fazer uma contençãozinha em volta dele, com cuidado de fazer buracos para que essa água que está passando no passeio ou que está passando no seu terreno adentre nesse jardim, tá? Então, essa muretinha baixinha de uns 5 centímetros em volta fica a seu critério, mas é importante que você garanta que a água que está escorrendo consiga escoar para dentro do seu jardim. O seu jardim vai ser um grande ralo urbano, um grande ralo residencial. E isso vai contribuir e muito para tudo isso que a gente falou aqui nesse vídeo. É claro que o jardim de chuva não é a única solução. Ele não é o único caminho, não é mesmo? Nós temos aí reaproveitamento de água de chuva, a desimpermeabilização, nem sei se essa palavra existe, mas acabei de inventar, caso ela não exista, do solo. Porque a gente vê a grande necessidade que as pessoas têm de comprar um terreno e concretar tudo. Isso, se você faz isso na sua casa, ou se você fez isso, saiba que você faz parte desse problema. Você faz parte desse conjunto de pessoas que são a maioria das pessoas que vivem, né, na cidade. Esse conjunto de pessoas que contribui para que essas inundações aconteçam, mesmo sem saber, tá? Então, se você não sabia, agora você está sabendo. Então, se a sua casa, se o seu terreno é 100% impermeável, procure um lugar para fazer um jardim, de preferência um jardim de chuva, e pague aí essa dívida com a sociedade, não é mesmo? Eu sei que se provavelmente a sua casa é totalmente impermeável, você deve ter alguma caixa de captação de água de chuva, mas eu te digo que ela não é suficiente, tá? Então, se você tem uma caixa de captação, parabéns, pelo menos uma captação dessa água existe, de forma que ela vai sendo distribuída na rede pública aos poucos, né? Porque essa é a função da caixa de captação. No entanto, você não está devolvendo nenhuma água para o solo. Então, alinhe as duas coisas. Tenha a caixa de captação, mas tenha também um jardim, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Agora, se você chegou até aqui e falou assim, nossa, mas eu moro em apartamento, não tem nenhum lugar que eu possa fazer um jardim de chuva, né? Não tem como, a minha casa não tem espaço, a minha casa não tem quintal, eu não consigo, o que eu faço? Em Belo Horizonte, né, nós estamos tendo uma iniciativa da prefeitura hoje, muito legal, em que você consegue 10% de desconto no seu IPTU, caso você tenha um jardim de chuva e construa um jardim de chuva. Mas você também pode adotar um jardim de chuva urbano. Esse desconto de 10%, ele se limita, ele tem um teto de R$2.000, mas é um desconto aí que, para mim, é um desconto bem considerável, né, no seu IPTU. E é um desconto, pelo que eu entendi do texto, permanente, tá? Desde que você cumpra com a sua função de manter o seu jardim funcionando. Caso você opte por adotar um jardim de chuva, você precisa entrar no site da prefeitura
Eu vou falar para o Pedro colocar aqui o link na descrição. Vocês vão entrar nesse site, escolher o jardim que vocês querem adotar e se inscrever para isso. A sua função vai ser manter esse jardim funcionando o ano todo. Você precisa garantir que ele está limpo, você precisa garantir que não existe nada obstruindo ali a água que precisa entrar. Você precisa garantir a sobrevivência das espécies e cuidar ali como se aquele jardim fosse só seu mesmo. A prefeitura vai atuar com fiscalizações frequentes para ter certeza que você está cumprindo o seu papel. Então, recapitulando aqui os principais pontos, o jardim de chuva é uma necessidade que o nosso país, que a nossa cidade, que a nossa vida urbana tem hoje. Cabe a nós, né, atuarmos de forma operante na solução desses problemas. Ele é mais do que apenas um jardim estético. Ele contribui aí para essa integração da natureza com o ambiente urbano, que é tão necessária e tão importante. E é um exemplo maravilhoso de como nós podemos começar a entender o que é essa arquitetura que vai além das paredes e que vai além dos muros, tá bom? Eu convido você a deixar um like se você gostou desse vídeo. Se você tem algum amigo ou familiar que reside em Minas Gerais, em Belo Horizonte, manda esse vídeo para ele saber que ele pode ter um bom desconto no IPTU dele. E pesquisa aí na sua cidade se existe já alguma iniciativa da prefeitura semelhante. Se não, acho que você pode construir esse jardim mesmo assim, porque não é pelo desconto, né? É pela qualidade de vida. Então se inscreva no nosso canal, comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar sobre essa solução ou se você tem um jardim de chuva em casa. Comenta também se você quer fazer parte desse movimento que vai colocar a mão na massa e melhorar a permeabilidade da nossa cidade, pra gente conseguir gerar esse movimento mesmo, tá bom? Um beijo, tchau, com Deus.